Muito obrigado por estarmos aqui novamente. É sempre uma alegria estar com os irmãos. Eu estive no começo do ano. E vamos ler a carta de Judas. A epístola, alguém me corrigindo aqui, obrigado. A epístola de Judas. Vamos lê-la toda, porque vamos cooperar. Se alguém puder diminuir esse ventilador aí, senão... Todos que acharam, digam amém. Vamos lá. Judas, servos de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos que foram chamados, são chamados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, que a misericórdia e a paz e o amor sejam multiplicados. Amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes a respeito da salvação que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês, para exortá-los à luta pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vós, sem serem notados. São pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça de nosso Senhor Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Embora vocês já estejam cientes de tudo, de uma vez por todas quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirado da terra do Egito, destruído depois os que não creram, e aos anjos, os quais guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, que também se entregaram à imoralidade e adoraram práticas contrárias à natureza, foram postas como exemplo do castigo de um fogo eterno. Do mesmo modo também, esses quais sonhadores contaminaram a carne, rejeitaram a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo e discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e a quanto tudo o que compreendem por instinto natural, como animais irracionais, até nessas coisas se corrompem. Ai deles, porque seguem o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na revolta de Córã. Estes são como rochas submersas nas festas de fraternidade, que vocês sabem, banqueando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem água impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação do fruto continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. Foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos, para exercer juízo contra todos e para convencer todos os ímpios a respeito de todas as obras ímpias que praticavam, e a respeito de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiam contra ele. Esses tais são murmuradores, pessoas descontentes que andam segundo as suas paixões. A sua boca vive falando grandes arrogâncias, adulam os outros por motivos interesseiros. Mas vocês, meus amados, lembrem-se das palavras anteriormente proferidas pelo apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes que promovem divisões, seguem os próprios instintos e não têm o Espírito. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm orado no Espírito Santo, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna, e tenham compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo. Quanto aos outros, sejam também compassivos, mas com temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. E aos judeus, que é poderoso para evitar que vocês tropecem,
e que pode apresentá-los irrepreensíveis diante da sua glória com grande alegria. E a este, que é o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, seja a glória, a majestade, o poder e a autoridade, antes de todas as eras, agora e por toda a eternidade. Amém. Podeis assentar. Mas é um texto que nós precisamos entender como um todo. Quando o entendemos, quando ele começa a escrever, Judas deixa bem claro uma coisa: irmãos, que vocês tenham paz e misericórdia. Então eu quero que primeiro você entenda que você tem que ter paz para entender essa palavra, e tem que ter misericórdia pelas pessoas para entender essa palavra. Judas, que não é o Judas Iscariotes, mas Judas, que é irmão de Tiago, ele fala o que precisamos para permanecermos firmes na caminhada com Deus, para levarmos a missão de Cristo Jesus adiante. Precisamos estar firmes em Cristo Jesus. Então, no versículo 3 diz assim: amados, quando eu me empenhava para escrever-lhes que temos em comum, senti que era necessário corresponder-me com vocês para exortá-los a lutar pela fé. Os irmãos hoje não lutam pela sua própria fé. Eles não sabem nem qual é a sua fé. Como posso lutar por algo que eu não conheço? Como posso lutar por algo que não é importante? O que Judas está nos dizendo é: você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer as Escrituras. Porque o ide, ele só é possível para quem conhece as Escrituras. Porque não podemos ser pessoas que vão por qualquer vento de doutrina. Não podemos ser pessoas que qualquer besteira faz com que se desvie. Precisamos ter a convicção na fé de Cristo Jesus. E isso foi confiado a nós. Ide por todo o mundo e fazei discípulos em meu nome. Em nome de quem? De Jesus Cristo. Então isso é um dever, isso não é uma opção. E sendo uma opção, o que Judas está vendo são crentes acomodados, são cristãos que não vão adiante, são pessoas que não ligam para a sua própria fé. Elas defendem qualquer coisa, menos o Evangelho. Que você não seja deste forma, que você não seja esta pessoa, que você defenda o que você aceitou, e você defenda as Escrituras. Você não está aqui para defender homem, você não está aqui para defender igreja, você está aqui para divulgar o Evangelho de Cristo Jesus. É uma responsabilidade que ela não pode ser colocada no outro. Ela é minha e ela é sua. Quando nós colocamos essa responsabilidade para o outro, acontece o que está acontecendo em nossas igrejas, aonde as pessoas não conhecem o Evangelho, aonde as pessoas só conversam lorota, aonde as pessoas não sabem nem por que estão juntas. Elas só estão porque é um momento que tem amigos. Elas só estão porque não tem o que fazer domingo. E Judas não quer isso de vocês. Cristo não quer isso de vocês. Eles não querem que você venha neste domingo, sente aqui e fale, tanto faz. Ele quer que você entenda essa responsabilidade. Aleluia. Nós que somos base, precisamos entender a nossa responsabilidade. Senão, vamos viver um evangelho vazio, um evangelho sem conduta, um evangelho que não transforma, um evangelho que só faz com que você se acomode. Hoje vemos irmãos acomodados. Versículo número 4 diz assim: pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada
há muito tempo se infiltram no meio de vós sem serem notados. Amados irmãos, os hereges não estão lá fora, eles estão aqui dentro. Eles pregam que nessa vida você vai ter tudo. Eles pregam que você vai ter dinheiro. Nessa vida você é tudo. Mentira! Cristo Jesus não nos chamou para dar tudo certo. Cristo Jesus não te chamou para estar feliz. Cristo Jesus te chamou para sofrer o que Ele padeceu. Então esses infiltrados, eles entram dentro da igreja. Eles divulgam palavras que parecem de Cristo, mas não é. Existem pastores que eles não são pastores. E os pastores verdadeiros, eles precisam estar de olho nos lobos. Se você não sabe as Escrituras, você é enganado. Não é porque usa um terno, não é porque fala bem que ele está com Cristo Jesus. Não é porque sabe o texto decorado. Amados irmãos, hoje o que mais temos dentro das nossas igrejas são lobos. São pessoas que não ligam para o ministério de missões. Como podemos participar de cultos em igrejas que não tem mais o ID, que não existe mais isso? Essa igreja está fazendo o quê? Então tome cuidado com quem você conversa. Tome cuidado com quem você confia. Porque existe o joio dentro do trigo. Existem pessoas que estão aqui para destruir. E eu espero para quem for se converta. Aleluia. Porque é chegado a hora. E você que está de pé, observe, não seja sonso. Tome uma posição. Amém. Meu Deus. Vivem uma vida imoral. Vivem uma vida cuja condenação já está escancarada nos rostos deles. São pessoas que não têm nem testemunho, mas as pessoas o seguem. Amados irmãos, os lobos, os infiltrados, os falsos, eles só existem porque a gente dá a oportunidade. Eles só existem porque você chama ele para ir para a sua casa orar. Ele só existe porque ele vem na igreja e prega. Ele só existe porque a gente deixa. Porque a gente precisa fechar as portas. Porque eles não vêm com a intenção de coisas boas. E a gente precisa estar acordado para entender isso. Eles negam a Cristo Jesus com a sua própria conduta. Eles amam as coisas do mundo mais do que as coisas de Deus. Eles amam o salário mais do que a Deus. Eles amam o cargo mais do que a Deus. Então eles não são de Deus. E nós que somos igreja, precisamos rejeitá-los. Nós não podemos colocar dentro de nossas casas hereges. Nós não podemos achar que existe um ecumenismo. Não existe, irmão. O ecumenismo não existe. A palavra de Deus, ela é única. Só existe um Deus. Só existe um soberano. Ele é onipresente, onisciente. Ele conhece a cada coração. Aleluia. E é isso que nós precisamos entender. Versículo 5 diz assim: embora vocês estejam cientes de tudo de uma vez por todas, quero lembrar-lhes que Jesus, tendo libertado um povo, tirado da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Lembre o que ele fez com o povo que murmurou e não creu na promessa da terra. Toda uma geração ficou. Amados irmãos, Deus não vai ter comunhão com o murmurador. Deus não vai ter comunhão com quem não quer saber dele. Não se preocupe.
outro. Ninguém é dono de igreja, ninguém é dono de nada. Quem é dono de tudo é Deus, é a obra, é dele. E Ele que manda. Se Ele mandar tirar, Ele tira. Se Ele te colocar, Ele te coloca. Mas não queira ser podado por Deus, porque o que Deus quer lhe dizer hoje: eu estou te dando uma oportunidade. A oportunidade de Deus, não jogue fora. E é para todos. Isso aqui Ele não está falando para a gente desviar, Ele está falando para a gente dentro da igreja. Então nós precisamos entender isso. A igreja padece hoje porque está colhendo frutos do passado. Mas a obra é dele. E se Ele quiser, Ele tira, Ele coloca. Porque até o rei se curvou igual um animal. Não se ache mais do que você é. E é isso que Ele está dizendo. Nós não somos nada. Nós dependemos da graça de Deus. Nós dependemos dele para tudo. Aleluia. No versículo 6 ele diz assim: e anjos os que guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio lugar, eles têm guardado sob trevas, algemas eternas para o juízo do grande dia. Meus irmãos, esse versículo quer dizer o quê? Até os anjos que se revoltaram contra Deus, não existe ninguém maior que Ele. Não existe ninguém. Ele é superior a qualquer um. Aleluia. Ninguém fica em pé se Ele não permitir. E esse Deus tem misericórdia de nós. Aleluia. Você entendeu isso? Que esse Deus tem misericórdia de nós. É esse Deus que está te dizendo: eu posso tudo, mas eu posso lhe perdoar. Eu não sou maior que você, você não é maior do que eu. Ninguém é mais santo que ninguém. A mesma misericórdia que me atingiu, te atinge. Então você precisa mudar. Irmão, não teste ao Senhor. A Deus não se testa. E o testar não é testar de fé, é o testar de provocar. Entenda isso. Não se provoca a Deus. Não existe ungido de Deus. Não existe ninguém protegidinho de Deus. Deus cobra todos segundo as suas obras. Deus vai lhe cobrar de acordo com o que você fez. Não é um pastor, não é um obreiro, não é ninguém, irmãos, é Deus. Tema, porque Deus vai, Ele sabe de todas as coisas, Ele vai nos cobrar se a gente não se arrepender. Deus chama ao arrependimento hoje. Aleluia. Versículo 7: igualmente Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que também se entregavam à imoralidade e adoraram práticas contrárias à natureza, foram postos como exemplo do castigo de um fogo eterno. Um povo imoral. Mas Deus foi até lá e falou para Ló: sai com tua família. Ele saiu. A mulher olhou para trás, virou estátua de pedra. Ele perdeu gêmeos, ele perdeu amigos, porque não se arrependeu. Tem chegado uma hora, meus amados irmãos, que as pessoas não vão mais se arrepender. As pessoas vão se endurecer no Evangelho, elas não querem mais saber. Mas se ouvirem a voz do Espírito Santo hoje, não rejeite. Não rejeite a voz de Cristo Jesus. Eu não vim falar da minha vida, eu vim falar das Escrituras. O que transforma é a Escritura, e quem fala contigo é a Bíblia. Ela tem misericórdia de ti. Versículo número 8: do mesmo modo também, estes quais sonhadores
contaminam a carne, rejeitam a autoridade e insultam os gloriosos seres celestiais. Existem pessoas que elas acham que são maiores que o diabo. Existem pessoas que acham que o diabo não tem poder. Se Deus quiser, Ele permite que o diabo te toque. Se Deus quiser, Ele permite que o diabo te destrua. Porque Deus pode tudo. Ah, meu irmão, como assim? É isso que você está escutando. Amados irmãos, se você se sente um super ungido, saiba que você não é. Se você acha que ninguém lhe toca, Deus lhe toca. E se Deus quiser, Ele muda. Esta palavra tem a função de transformar quem quer que seja. Versículo 9 diz assim: contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando entrou em conflito com o diabo, discutia a respeito do corpo de Moisés, ousou pronunciar sentença difamatória contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor repreenda você. Nem Miguel se achou superior. Que o Senhor repreenda. Se formos nas cartas de Tiago, ele diz assim: se achegai-vos a Deus, e o diabo fugirá de vós. Mas ele fugiu de você? Não, ele fugiu de Deus. Porque não temos poder, irmão. Sem Cristo Jesus, nada podeis fazer. Se não tivermos Cristo na nossa vida, nada vamos poder fazer. Nós precisamos nos ajustar antes de pensar no IT. Uma igreja desestruturada, uma família desestruturada, ela traz consequências terríveis. E existem irmãos que eles estão sendo usados pelo diabo para destruir. Judas fala: existem infiltrados no meio de vós. A contenda vem da onde, irmão? A divisão vem da onde, irmão? Isso não é novo, mas a gente precisa ser transformado. Então nem Miguel brinca com o diabo. Nem Miguel. Amados irmãos, quando nós repreendemos o demônio, a gente fala em nome de quem? De Cristo Jesus. Você pode rodar, você pode determinar, você não vai conseguir fazer nada, porque quem repreende é Jesus. Se Jesus não está contigo, tudo vai mal. Meu Deus. Versículo 10 diz assim: esses, porém, quanto a tudo que não entendem, difamam, e quanto a tudo que compreendem por instituto natural, como animais irracionais. Amados irmãos, a difamação estará também com quem prega o Evangelho verdadeiramente. A difamação estará também com quem está no caminho correto. Faz parte. O Evangelho não é de coisas fáceis, são coisas difíceis, são decisões. Se você decidiu servir ao Senhor e defender a sua fé, você vai ser difamado, você vai ser esculhambado. Se você quer bonança, viva sem Deus. Na terra, viva sem Deus, porque Deus não chamou ninguém para as coisas de ninguém. Jesus não chamou ninguém para viver em paz nessa terra, não. Essas promessas são eternas. Essas promessas são de uma nova história, não de agora. Agora é de luta em luta, é de prova em prova, porque Deus só prova a quem ama, e Deus só repreende um filho. Então, se você está sendo repreendido, é porque você é filho. Aleluia. Versículo número 11 diz assim: ai
Ai deles, porque seguiam o mesmo caminho de Caim, e movidos por ganância caíram no erro de Balaão. Qual foi o erro de Caim? A inveja. Amados irmãos, não tem inveja do outro irmão. Não dê inveja do que o outro está fazendo, faça o seu. O outro deixa com Deus. Se o outro está se vendendo para falar, deixa com Deus. Se o outro está mentindo, deixa com Deus. O seu dever é fazer o seu e não cair na mesma armadilha que o irmão caiu. Nós não temos o poder de jogar ninguém no inferno. Nós não temos o poder, mas nós temos o poder de interceder. Abraão intercedeu por Ló. Você consegue interceder hoje pelo teu inimigo? Eu espero que sim. Porque ele precisa que você interceda por ele. O teu inimigo precisa disso. E isso faz parte de ser um missionário. E isso faz parte de fazer o ID. Porque se a igreja não está em alerta, como os irmãos missionários vão conseguir pregar? Como eles vão conseguir estar bem? Porque a igreja precisa estar igual o vigia. Quando Absalão vai morrer, o filho do rei morre, e tem que avisar ele. Na torre tinha um vigia, e esse vigia falava quem vinha, e quem deixava de vir. Amados irmãos, nós somos um vigia. Nós estamos aqui na porta. Nós precisamos interceder por eles. Nós não podemos nos enganar. O diabo quer uma igreja confundida, toda desestruturada, para que os missionários não consigam fazer a obra. É dessa forma. Cristo quer você acordado de pé. Levanta. Você que dorme, acorde, porque uma igreja acordada faz a diferença no campo. Versículo 12 diz assim: esses são como rochas submersas nas festas da fraternidade. São pastores que apacentam assim mesmo. Deixe eles vão se afundar nos seus próprios pecados. Eles vão se apacentar. Lobo apacenta lobo. Deixe eles, isso é com Deus. Use a tua língua para abençoar. Use a tua língua para evangelizar. Use a tua língua para orar. Versículo 12 ainda diz assim: são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas, arrancadas pela raiz. Árvore que não dá fruto, Deus primeiro faz o que? Poda. E depois que não dá mais, ela morre. Acabou. Eu espero que você não morra. Se Deus está lhe podando hoje, é para você dar fruto amanhã. Se Deus está lhe podando, é porque Ele lhe ama. Amanhã eu espero que você não seja esta árvore morta. Porque quantos que a gente pode olhar para o banco hoje e ver que eles não estão aqui mais? Não estou falando que mudar de igreja, estou falando de pessoas que desviaram. Mudar de igreja não faz ninguém desviar, não. Estou falando de gente que desviou da fé. Quanto mais experiente a pessoa é, mais ela tem contando assim quem desviou. Não seja essa pessoa. Não seja um desviado dentro da igreja. Seja um abençoador. Amém? Versículo 13. São ondas bravas do mar, que espumam as suas próprias sujeiras. São estrelas sem rumo, para as quais está reservada a mais profunda escuridão para sempre. A sujeira deles vão até eles. A sujeira volta. Amados irmãos, o que estamos vendo dentro de algumas igrejas é a sujeira encoberta. Não fique escandalizado, porque Deus que julga cada um. A sujeira que sai, isso é um problema da pessoa.
então viva a sua vida em paz. Deus vai julgar. Não adianta a gente ficar aí por aí, porque fulano não. Versículo 14, foi a respeito deles que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que o Senhor vem com milhares de seus santos para exercer juízo, um Deus de juízo. Ele vai exercer juízo. O que precisar ser julgado será julgado. O que está escondido não estará mais. Porque Deus julga cada um segundo as suas obras. Amém? Eles vivem para os seus prazeres. Eles vivem para o que amam. Eles amam ser próprios. Eles amam viver uma vida dupla. Deus o julgará. Versículo 21 diz assim: amados irmãos, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Tenham misericórdia. Depois de tudo isso que eu falei, você tem que ter misericórdia. Tenham misericórdia uns para com os outros. Ninguém é maior que ninguém. Não existe pecado grande e pequeno. Existem consequências diferentes para os nossos pecados. O que Deus quer lhe dizer tenha compaixão dessas pessoas. Porque uma igreja que não tem compaixão, como ela pode receber compaixão de Deus? Será que se alguém que falou mal, te destruiu, entrasse hoje nessa igreja, pedisse perdão, você perdoaria? Será que ele voltasse e se arrependesse, você o perdoaria? Você teria compaixão desse irmão que te destruiu, que falou mal de você até o fim? Você conseguiria? Não sei se eu conseguiria, mas eu falaria a Deus: Senhor, me dê graça para fazer o que o Senhor tem que fazer. Que o Senhor te dê graça para perdoar. Que o Senhor te dê graça para isso que Ele vai falar agora. E tenha compaixão de alguns que estão em dúvida. Salvem outros, arrebatando-os do fogo, quanto a outros sejam também compassivos, mas com temor. Amados irmãos, tenham compaixão uns pelos outros. Tenha compaixão de quem não está aqui. A nossa igreja, ela precisa ser uma igreja que não julga, mas que perdoa. Porque essa é a igreja que vai transformar. Porque já temos um juiz. Este juiz é Cristo. Ele veio, morreu pelos nossos pecados, e Ele virá para julgar. Deixe com Ele. O seu dever, irmão, é tenha compaixão uns pelos outros. E ao Deus que é poderoso para evitar que vocês tropecem e que pode apresentar-nos irrepreensíveis diante de sua glória com grande alegria. Eu espero isso, que todos nós chegamos até o céu, que todos nós encontremos a Cristo Jesus, que Jesus nos faça permanecer em pé. Para quem está dormindo, que Deus o acorde espiritualmente. Para quem está caído, que se levante. Porque nós somos e estamos na guerra, e uma equipe não pode dormir. Nós precisamos estar acordados, porque Cristo em breve voltará, e sua igreja precisa ter compaixão de uns com os outros. Que Deus te abençoe e te... Glória a Deus!